Você já parou para pensar em como alguém pode viver com duas personalidades completamente diferentes e, ao longo de décadas, enganar milhões de pessoas? Pode parecer um enredo de filme ou uma história fictícia, mas, infelizmente, é muito mais real do que gostaríamos de imaginar. E acredite ou não, foi exatamente isso que aconteceu com um dos homens mais famosos e influentes do século XX, Jimmy Savile. Jimmy Savile, por mais de 60 anos, construiu uma imagem pública de caridade, generosidade e dedicação à juventude, sendo reverenciado como um ícone cultural. Ele se tornou uma figura admirada, um apresentador de televisão de sucesso, um ícone dos clubes de dança e até um grande filantropo, sendo amigo de figuras proeminentes, incluindo membros da família real britânica. Contudo, por trás dessa fachada impecável, ele escondia um lado sombrio e perturbador, algo que, quando veio à tona, chocou o mundo. Mas como alguém consegue viver essa mentira por tanto tempo? Como é possível criar uma imagem pública de pureza e bondade enquanto, secretamente, pratica atos tão terríveis? Jimmy Savile conseguiu justamente isso, e é sobre esse grande engano que vamos falar hoje. Vamos analisar não só sua trajetória e ascensão à fama, mas também como ele manipulou e enganou todos ao seu redor por mais de 6 décadas. Eu sei que essa história pode parecer surreal, quase inacreditável, mas é uma realidade que merece ser compreendida, pois reflete algo muito mais profundo sobre a natureza humana, a manipulação de imagem e o poder de influenciar a percepção das pessoas. Enquanto acompanhamos a vida de Jimmy Savile, é impossível não se questionar sobre como ele conseguiu esconder sua verdadeira face por tanto tempo. E mais importante ainda, como ele usou a confiança que conquistou para esconder seus segredos e continuar suas ações criminosas. E eu quero ouvir sua opinião sobre isso. Como você acha que alguém consegue enganar tantas pessoas ao longo dos anos, criando uma imagem pública tão positiva enquanto esconde um comportamento tão destrutivo? Será que é a habilidade de manipulação ou algo mais profundo? Como uma sociedade disposta a ignorar sinais alarmantes? Quero que você pense sobre isso enquanto exploramos, passo a passo, a vida desse homem que conquistou a fama, o poder e, infelizmente, destruiu vidas ao seu redor. Se você estiver curioso sobre essa história e quiser entender como uma pessoa consegue esconder suas intenções por tanto tempo, fica comigo até o final. O que vamos explorar aqui não é apenas sobre um criminoso que enganou o mundo, mas também sobre o que isso revela sobre o lado escuro das aparências e como as pessoas, muitas vezes, estão dispostas a fechar os olhos para o que não querem ver. O conteúdo de hoje foi inspirado pelo documentário Segredos e Crimes de Jimmy Savile, uma produção que vai fundo nos detalhes da vida de Savile e nos segredos que ele escondeu até sua morte. O documentário revela aspectos da vida dele que vão muito além da superfície e mostram como, por trás da máscara de filantropo, ele era capaz de cometer crimes indescritíveis. Ele usou sua influência e poder para manipular as pessoas ao seu redor, escapando de inúmeras acusações e sendo considerado imune, quase intocável. É impressionante como sua habilidade de controlar a narrativa e sua enorme popularidade foram instrumentos essenciais para criar uma figura quase intocável. Eu realmente recomendo que você assista ao documentário Segredos e Crimes de Jimmy Savile para entender melhor os detalhes dessa história. Mas, enquanto isso, quero saber o que você pensa. É possível para uma pessoa manter duas personalidades tão distintas por tanto tempo? E o que isso diz sobre a natureza humana e sobre as instituições que permitem isso acontecer? Deixe seu comentário abaixo e vamos continuar essa reflexão juntos. Antes de começarmos a nossa jornada para entender a vida de Jimmy Savile, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal Revendo Casos e ativar as notificações, para que você não perca nenhum dos nossos próximos vídeos. Seu apoio é fundamental para que possamos continuar trazendo conteúdos como este e expandir nossas discussões. Agora, vamos seguir em frente e começar a nossa análise da vida de Jimmy Savile. Prepare-se para uma história que vai desafiar tudo o que você pensava saber sobre fama, poder e manipulação. Jimmy Savile nasceu em 31 de outubro de 1926, na cidade de Leeds, na Inglaterra, em um período conturbado e cheio de adversidades. Ele foi o filho mais novo de Agnes Monica Savile e Vincent Joseph Marie Savile, e cresceu em meio à Grande Depressão, uma das fases mais difíceis da história econômica do Reino Unido. O impacto da depressão sobre a classe trabalhadora foi profundo. A pobreza era realidade para a maioria das famílias, e a sobrevivência era uma luta constante. O ambiente que Savile conheceu desde cedo foi marcado pela incerteza e pelo medo de um futuro sombrio,
o que influenciaria fortemente sua personalidade e suas escolhas ao longo da vida. A infância de Saville foi tudo menos convencional. A condição financeira da família era precária e a relação com os pais era tensa, especialmente com o pai, Vincent, que era um homem austero, muitas vezes distante e com uma postura que desestimulava qualquer tipo de intimidade. Esse distanciamento paterno, aliado à difícil situação econômica da família, teve um impacto considerável no desenvolvimento psicológico de Jimmy, tornando-o, em muitos aspectos, uma pessoa solitária e introspectiva. Jimmy também tinha uma relação complexa com sua mãe, Agnes. Embora ela fosse uma figura constante na vida dele, essa relação era profundamente marcada por ambiguidade. Agnes, com seu temperamento forte e muitas vezes impositivo, era uma mulher de caráter e opiniões bem formadas, e Jimmy procurava, a todo custo, agradá-la. Ela não era uma mãe convencional, mas uma mulher que tinha seus próprios dilemas e tensões. Ela, por exemplo, chamava-o de meu duque, uma expressão que refletia tanto um carinho peculiar quanto uma necessidade de imposição. De certa forma, Jimmy parecia ter uma necessidade constante de se provar para ela, de buscar sua aprovação, o que moldou a maneira como ele interagia com o mundo à sua volta, especialmente em termos de poder e controle. Essa relação com os pais, especialmente com a mãe, foi um dos pilares fundamentais na formação da personalidade de Saville. Ele carregava consigo uma sensação de inadequação e necessidade de afirmação. Essa busca por aceitação e reconhecimento seria, mais tarde, um dos motores de sua ascensão à fama e ao poder. As interações com sua mãe e pai moldaram o modo como ele se via no mundo e, paradoxalmente, ajudaram a criar a persona que mais tarde ele adotaria publicamente. Um homem excêntrico, que se destacava dos outros, que tinha um toque de mistério e poder sobre as massas. Logo após a adolescência, aos 14 anos, Jimmy Saville começou a trabalhar como Bavin Boy, um termo usado para descrever os jovens que desempenhavam tarefas perigosas nas minas de carvão. Esse trabalho, além de extenuante fisicamente, foi um ponto de inflexão na vida de Jimmy. A experiência nas minas não apenas lhe exigiu um esforço físico sobre-humano, mas também o expôs a perigos constantes, tanto físicos quanto psicológicos. As minas eram locais brutais, onde as condições de trabalho eram precárias e onde a violência era uma constante. Trabalhar nessas condições, com longas jornadas e uma rotina desumana, foi uma escola de resistência para Saville, e de acordo com ele próprio, foi também um momento em que ele começou a desenvolver o que chamaria de poder do esquisito. Essa filosofia ou mentalidade que ele começou a cultivar poderia ser descrita como um mecanismo de defesa, uma forma de se proteger do mundo exterior, adotando uma personalidade peculiar, exótica e excêntrica, que lhe conferia uma espécie de distanciamento emocional. O esquisito, para ele, era uma maneira de se diferenciar, de se tornar alguém único, alguém que não se deixava definir pelos padrões sociais ou pelas expectativas alheias. Esse poder do esquisito não se limitava apenas à maneira como ele se comportava, mas também à forma como ele se apresentava ao mundo. Saville começou a se vestir de maneira peculiar e a adotar uma postura excêntrica, tornando-se uma figura facilmente reconhecível por sua aparência e comportamento inusitados. Ao mesmo tempo, ele começou a desenvolver uma grande habilidade de se comunicar e de manipular as pessoas à sua volta, usando sua excentricidade como um trunfo, uma forma de chamar a atenção e conquistar aqueles ao seu redor. Essa habilidade em se apresentar de uma maneira que fosse ao mesmo tempo cativante e estranha seria uma das características que mais tarde ajudaria a consolidar sua fama. Apesar das adversidades de sua infância, a sua necessidade de chamar a atenção, de ser visto e ouvido, se fortaleceu com o tempo. O trabalho nas minas, somado às relações familiares complicadas, impulsionaram uma busca por reconhecimento, e esse desejo por visibilidade foi algo que jamais o deixou. A excentricidade foi sua maneira de se afirmar, de se tornar uma figura inconfundível, e ao mesmo tempo, de criar um escudo contra a realidade dura e implacável da sua infância. A relação de Jimmy com sua mãe, Agnes, foi, sem dúvida, um dos aspectos mais marcantes da sua vida. Ela era uma mulher com uma personalidade forte, mas também uma figura extremamente influente na vida dele. Enquanto seu pai estava ausente emocionalmente, Agnes teve um papel central em sua formação. Ela era, ao mesmo tempo, a fonte de algumas das frustrações e anseios de Jimmy, mas também a única pessoa que ele sentia que precisava impressionar. A relação entre os dois era peculiar, complexa e muitas vezes conflituosa. Agnes era uma mulher que,
Por um lado, nutria um amor possessivo por Jimmy, mas, por outro, não conseguia deixar de criticar o comportamento dele, seja pela sua excentricidade ou pela busca incessante por validação. Jimmy sentia que precisava viver à altura das expectativas dela, o que gerou um conflito interno que nunca deixou de existir. Havia também a influência de Agnes sobre certos hábitos de Jimmy, como seu gosto por charutos, uma paixão que ele adquiriu ao observar o pai fumar. Embora Vincent fosse distante e austero, ele teve uma certa influência sobre Jimmy no sentido de modelar alguns comportamentos e gostos, como o uso de charutos, que Saville passou a adotar como parte de sua própria identidade. Essa dinâmica familiar foi fundamental na construção de sua identidade. O fato de ter sido criado em um ambiente de privação, onde as relações familiares eram longe de ser harmoniosas, fez com que Jimmy se tornasse alguém que precisava constantemente lutar por sua identidade. Ao longo da sua vida, ele usaria sua excentricidade e seu comportamento estranho como uma forma de se destacar, mas também como um mecanismo de defesa para lidar com as feridas não cicatrizadas da infância. A infância de Jimmy Saville foi marcada por desafios, perda e a busca por algo maior. Ele encontrou nas dificuldades da vida uma maneira de forjar uma identidade única, mas também uma forma de mascarar seus próprios demônios internos. A ascensão à fama e ao poder de Saville, mais tarde, seria sustentada por essa persona estranha, mas também pela necessidade de autoafirmação que ele cultivou desde jovem. A dor de sua infância nunca desapareceu, mas ela se transformou em uma força motriz que o impulsionou a buscar, a todo custo, reconhecimento e validação em uma sociedade que, por muito tempo, se deixou enganar pelo brilho superficial de sua excentricidade. Jimmy Saville começou sua vida adulta com um desejo imenso de conquistar algo grande, algo que fosse maior do que ele mesmo. Já na juventude, ele sentiu a necessidade de se destacar de alguma forma, como uma maneira de afirmar sua identidade e fugir das sombras de uma infância cheia de dificuldades. Ainda jovem, Jimmy descobriu sua paixão por esportes, especialmente o ciclismo. Como muitos adolescentes da época, ele buscava algo que o fizesse se sentir realizado, e o ciclismo foi sua primeira paixão séria. Ele se destacou como ciclista amador, mas logo percebeu que o caminho para o estrelato seria mais complicado do que simplesmente ser bom em uma atividade esportiva. Além do ciclismo, Jimmy tentou outras vias para se destacar. Ele experimentou a luta livre, onde se envolveu com o mundo do wrestling, e também se aventurou na atuação. Mas, apesar de algum sucesso inicial, nenhuma dessas carreiras parecia ser a grande virada que ele procurava. Ele estava buscando mais, um caminho único, que fosse inteiramente seu e que tivesse o poder de colocá-lo sob os holofotes de forma definitiva. Jimmy Saville sempre foi um homem que procurava se reinventar, e foi nesse espírito que ele finalmente encontrou sua verdadeira vocação. A grande virada aconteceu quando ele começou a trabalhar em salões de dança, um local onde jovens se reuniam para socializar ao som da música. Ali, Jimmy percebeu rapidamente o potencial do ambiente para atrair e entreter multidões. A música, com suas batidas envolventes e ritmos energéticos, tinha um poder cativante, e Saville, que sempre soubera como se destacar na multidão, viu uma oportunidade única de usar esse poder a seu favor. Ele não apenas era um frequentador dos salões de dança, mas logo se tornou uma figura central neles. Jimmy sabia que precisava ser mais do que um simples dançarino ou frequentador. Ele queria ser o mestre da cerimônia. Foi nos salões de dança que ele desenvolveu uma de suas maiores inovações: a ideia de ser o primeiro DJ. Em uma época em que as discotecas e os DJs como os conhecemos hoje eram uma novidade, Jimmy Saville já estava experimentando com a ideia de misturar discos de forma contínua, criando uma experiência musical imersiva e dinâmica. Ele começou a criar sequências de músicas, sempre com uma energia contagiante, transformando o ambiente dos salões de dança em algo totalmente novo. Ele foi, de fato, um dos pioneiros dessa ideia de mixagem de músicas ao vivo, algo que viria a ser um dos marcos de sua carreira. O DJ de Jimmy Saville não era apenas alguém que colocava músicas para tocar, ele era o centro do espetáculo, o responsável por criar uma atmosfera única e inesquecível para as pessoas que se encontravam na pista de dança. A invenção do DJ, por assim dizer, pode ser vista como a primeira grande conquista de Saville. Mas, mais do que isso, foi nesse espaço que ele começou a cultivar sua identidade pública. Jimmy não era apenas um homem que controlava a música, ele também controlava a narrativa. Ele sabia o poder de sua imagem e como ela podia ser moldada para atrair multidões e conquistar seguidores.
Suas roupas excêntricas, com combinações de cores vibrantes e acessórios extravagantes, faziam dele uma figura inconfundível. O visual de Saville se tornou uma extensão de sua personalidade excêntrica, e sua aparência única era a parte fundamental do que o tornava tão cativante. Mas a aparência não era a única coisa que o tornava fascinante. A maneira como ele falava, o seu humor peculiar, suas histórias e anedotas, tudo isso foi cuidadosamente trabalhado por ele. Jimmy era, sem dúvida, um showman. Ele sabia que a atenção das pessoas não era dada de graça, e que ele precisava ser mais do que apenas uma figura excêntrica. Ele precisava ser interessante, imprevisível, misterioso e carismático. Seu estilo de comunicação, uma mistura de humor, inteligência e autoconfiança, lhe permitiu se destacar no meio de uma multidão de outras pessoas tentando conquistar seu espaço. Com o tempo, Jimmy Savile começou a se destacar cada vez mais, primeiro como uma celebridade local e depois, em nível nacional. Sua popularidade foi construída lentamente, mas de forma sólida, através de sua excentricidade, habilidades como DJ e, mais tarde, como apresentador de programas de televisão. Ele sabia o que fazer para chamar atenção, e com o tempo, sua imagem foi se tornando cada vez mais refinada. Ele passou a se tornar um nome familiar, conhecido por sua figura excêntrica, seu comportamento peculiar e suas grandes contribuições para a música e a cultura de entretenimento da época. A excentricidade de Saville, que foi sua marca registrada, acabou sendo uma das maiores responsáveis pelo sucesso de sua carreira. Mas essa mesma excentricidade também foi o que o ajudou a criar uma cortina de fumaça sobre seu lado sombrio. Enquanto se apresentava como um showman excêntrico, cheio de carisma e energia, ninguém conseguia imaginar o que se passava por trás da cortina. Ele era um mestre em manipular sua imagem, criando uma persona pública tão imaculada que ninguém suspeitava das atividades obscuras que ele mantinha em segredo. Seu comportamento extravagante, longe de ser um defeito, ajudou a fortalecer sua imagem como uma pessoa inofensiva e excêntrica, e foi essa mesma imagem que ele usou para se proteger de qualquer acusação futura. O controle da narrativa, para Jimmy Savile, sempre foi uma prioridade. Ele era um homem que entendia profundamente a natureza do espetáculo e o poder da mídia. No entanto, por trás das câmeras, sua história era muito diferente da imagem pública que ele criava. Saville estava construindo uma rede de fama e prestígio que o colocava em um pedestal, mas ao mesmo tempo ele estava escondendo algo muito mais obscuro. Ele soube como usar o poder de sua presença para se proteger, manipulando a opinião pública e se posicionando como uma figura intocável. Enquanto sua popularidade aumentava, o controle sobre a narrativa de sua vida também se expandia. Saville tinha acesso a lugares e pessoas influentes, e a sua habilidade em manter uma imagem impecável era um dos fatores que o ajudava a manter seu status. Ele foi um dos primeiros a entender que o poder não estava apenas no que ele fazia, mas em como ele era percebido pelas massas. Sua presença nas mídias, de sua posição como DJ às suas aparições em programas de televisão, fazia com que ele fosse visto como uma figura carismática, que estava sempre à frente de seu tempo. Mas esse mesmo carisma também ajudava a esconder seus segredos mais sombrios. Nesse período de sua vida, enquanto ele se tornava uma celebridade nacional, Saville construiu uma fachada de respeitabilidade e sucesso. Suas contribuições para a cultura pop, especialmente no campo da música e do entretenimento, foram enormes. Mas à medida que ele subia no palco da fama, ele também se tornava cada vez mais protegido pelas camadas de sua própria imagem. Sua habilidade de se manter intocável, de criar um espetáculo de sua própria vida, foi o que o manteve por tanto tempo sob os holofotes. Ele não era apenas um apresentador, um DJ ou um showman. Ele era, para muitos, um ícone. E foi essa imagem de ícone que o manteve acima de qualquer suspeita por décadas. No entanto, à medida que sua fama crescia, também crescia o número de vítimas que caíam sob sua influência. Saville sabia como manipular sua imagem e usar seu status para se proteger, enquanto continuava a operar nas sombras. Ele havia se tornado um mestre na arte de criar uma persona pública de respeitabilidade, ao mesmo tempo em que se dedicava a atividades horríveis, longe dos olhos do público. E enquanto o mundo celebrava como uma estrela do entretenimento, ele seguia impune, por muito tempo, sem que ninguém suspeitasse da verdade. O sucesso de Jimmy Savile não foi apenas o resultado de seu talento como DJ ou de sua presença de palco. Foi produto de uma habilidade única em manipular a percepção pública. Mas, infelizmente,
A história de sua ascensão é também a história de como a fama e o poder podem ser usados para esconder os maiores crimes. À medida que Jimmy Savile se tornava uma figura cada vez mais famosa e respeitada, sua influência no mundo do entretenimento e da cultura popular não deixava de crescer. Ele era um showman excepcional, alguém que entendia o valor da imagem pública e sabia como usá-la para garantir não apenas sucesso, mas também uma posição de poder e proteção. No entanto, por trás dessa fachada de excentricidade e simpatia, começaram a surgir indícios de um lado sombrio, um lado que ele sabia como esconder, mas que, aos poucos, começou a ganhar visibilidade. Nos salões de dança onde ele começou sua ascensão, Jimmy Savile se destacou por sua capacidade de comandar a atenção das multidões. Ele não era apenas um DJ, mas também um mestre da manipulação. Sua presença de palco era magnética, e ele sabia como transformar qualquer ambiente em um espetáculo, com sua energia vibrante e sua habilidade em manter as pessoas ao seu redor fascinadas. Mas, à medida que sua popularidade aumentava, também o fazia sua sensação de poder. Savile, já um homem estabelecido, logo percebeu que sua fama lhe dava um tipo de invulnerabilidade. Sua imagem pública era tão forte, tão imaculada, que ele acreditava, e em muitos casos, fazia com que os outros acreditassem, que ele estava acima de qualquer suspeita. Esse poder de manipulação foi usado para criar uma aura de invulnerabilidade em torno dele, uma imagem que era quase impossível de ser quebrada, especialmente quando ele tinha o controle absoluto sobre a narrativa. Ele sabia como afastar qualquer acusação com uma resposta rápida, com uma piada irônica ou com um sorriso encantador. O carisma que ele exalava nas câmeras era capaz de desarmar qualquer pessoa que se sentisse desconfortável em confrontá-lo. Porém, à medida que sua influência crescia, também cresciam os relatos sobre comportamentos estranhos e abusivos de sua parte. Em seus clubes de dança e outros eventos, Savile começou a implementar um esquema de controle baseado no medo. Ele recrutou seguranças pessoais, homens de confiança, que estavam prontos para usar força para garantir que sua posição permanecesse imune a qualquer tipo de ameaça. Esses seguranças não eram apenas para proteger a sua segurança física contra ameaças externas, mas para garantir que ninguém, jamais, ousasse desafiar a sua autoridade ou suas ações. O medo que Jimmy incutia nas pessoas ao seu redor era uma ferramenta poderosa que ele usava para manter sua imagem intocável e para silenciar aqueles que poderiam prejudicar sua carreira. Esse esquema de controle se estendeu ao seu comportamento com as mulheres. À medida que ele se tornava mais famoso, Savile estava cada vez mais cercado de mulheres, algumas das quais eram admiradoras, outras eram colegas de trabalho, mas outras eram vítimas. Nos bastidores, Savile se aproveitava de sua posição de poder para manipular essas mulheres, muitas vezes de maneira sutil, mas profundamente prejudicial. Ele começou a se envolver em práticas de abuso, agindo de maneira tão sistemática que parecia que ele se sentia imune a qualquer tipo de repercussão. As primeiras denúncias começaram a surgir discretamente. Embora muitos relatos de abuso tenham sido abafados devido ao status elevado de Savile e à desconfiança em relação às vítimas, essas primeiras histórias começaram a sugerir que havia algo de muito errado com a imagem pública que ele havia cuidadosamente criado. Algumas mulheres que haviam trabalhado com ele em sua carreira como apresentador de televisão começaram a contar histórias de comportamento inapropriado, mas logo se viram isoladas ou descredibilizadas pela máquina de defesa que Savile havia criado ao seu redor. A manipulação de Jimmy Savile ia além de sua habilidade de controlar os meios de comunicação ou de afastar acusações. Ele usava sua posição de celebridade para cultivar uma rede de influência que o mantinha distante de qualquer investigação séria sobre suas ações. Sua capacidade de encantar e manipular as pessoas ao seu redor era extraordinária. Ele sabia como se tornar indispensável para as instituições e programas nos quais estava envolvido, criando um clima de reverência em torno de sua imagem. Savile se tornou uma figura que ninguém ousaria questionar. Ele usava seu talento de oratória e seu carisma para se colocar em uma posição de poder, onde sua palavra tinha um peso incomparável. Muitas das vítimas de Savile eram jovens e vulneráveis, frequentemente envolvidas em projetos de caridade ou nas redes de apoio social que ele ajudava a fundar. Como parte de sua imagem de filantropo, ele se apresentava como alguém dedicado a ajudar as pessoas, o que lhe conferia ainda mais respeito e proteção pública. Ele utilizava essa imagem de benfeitor para se aproximar de crianças e adolescentes, estabelecendo uma rede de confiança que lhe permitia agir impunemente. Em muitos casos,
Savile foi capaz de manipular a situação de tal forma que ele fazia suas vítimas acreditar que estavam sendo favorecidas ou que estavam fazendo algo de especial, ao mesmo tempo em que abusava delas de maneira brutal e sistemática. As vítimas, por sua vez, eram frequentemente deixadas sem apoio. Muitos temiam represálias e a destruição de suas vidas profissionais ou pessoais caso decidissem denunciar o que havia ocorrido. Jimmy Savile tinha a habilidade de tornar-se indispensável para quem o cercava, o que lhe garantia a proteção de pessoas influentes, tanto dentro do mundo da televisão quanto fora dele. A ideia de confrontar Savile era, para muitos, um ato quase impossível, dado seu status e a sua habilidade de manipular a opinião pública. Ele conseguia afastar as acusações e os relatos de abuso com facilidade, geralmente fazendo as vítimas se sentirem pequenas e sem valor. Ao longo dos anos, Savile construiu uma reputação quase imbatível. Ele se tornou uma figura de confiança nas instituições, especialmente no mundo da televisão, onde suas contribuições para a indústria eram consideradas incomparáveis. Sua fama estava solidamente estabelecida, e seu nome era sinônimo de respeito e sucesso. Para muitos, a ideia de que alguém como ele poderia ser capaz de cometer atos tão horríveis parecia absurda. Savile havia criado uma fachada tão sólida de integridade e bondade que poucas pessoas estavam dispostas a questionar o que estava acontecendo nos bastidores. Foi essa combinação de manipulação, controle e fama que permitiu a Jimmy Savile operar por tanto tempo sem ser questionado. Ele sabia exatamente como usar seu carisma e sua posição para afastar as acusações e construir uma imagem pública que o protegia de qualquer crítica. Ao longo de sua carreira, Savile nunca foi confrontado de maneira séria sobre os abusos que cometeu. A verdade só viria à tona décadas depois, quando as vítimas finalmente se uniram e começaram a contar suas histórias. A história de Jimmy Savile é uma poderosa lembrança de como o poder da imagem pública pode ser usado para esconder a verdade mais sombria. Ele foi um mestre da manipulação, tanto no palco quanto nos bastidores, e sua habilidade de criar uma fachada quase intocável permitiu que ele ganhasse milhões por mais de 6 décadas. Hoje, exploramos a vida de Jimmy Savile, uma figura que se destacou por sua habilidade excepcional em criar uma persona pública cativante enquanto escondia um lado sombrio e repulsivo por mais de 6 décadas. Sua história é um dos maiores exemplos de como a manipulação da imagem pública pode permitir que um indivíduo engane milhões, mas também é uma advertência sobre os perigos de idolatrar figuras públicas sem questionar profundamente suas verdadeiras intenções. Savile não foi apenas um apresentador de televisão ou um DJ de sucesso. Ele foi alguém que, através de uma mistura de carisma, controle psicológico e abuso de poder, conseguiu operar à margem da sociedade, sem ser descoberto até que fosse tarde demais. Sua trajetória é uma história de engano, manipulação e, acima de tudo, de como as aparências podem ser tremendamente enganosas. Desde sua infância difícil, marcada pela pobreza e pelo trabalho árduo nas minas de carvão, até sua ascensão meteórica no mundo do entretenimento, Savile desenvolveu uma habilidade única para se vender como uma figura intocável. Ele compreendeu o poder da imagem pública muito antes de muitas outras figuras da indústria do entretenimento, e usou essa percepção para construir uma carreira que parecia imbatível. Mas o que parecia ser uma vida de sucesso e benevolência era, na realidade, um complexo jogo de manipulação, onde ele usava sua fama para cobrir e proteger um lado profundamente perturbador e cruel de sua personalidade. Sua trajetória foi marcada por uma busca incessante por poder e controle. Enquanto muitos o viam como um filantropo, alguém dedicado a causas de caridade, ele estava, na verdade, aproveitando-se de sua posição para explorar as vulnerabilidades dos outros. Ele foi um mestre da manipulação emocional e psicológica, conseguindo disfarçar suas intenções sinistras com sua personalidade excêntrica e seu comportamento encantador. Savile sabia exatamente como usar seu status de celebridade para proteger-se, afastando qualquer acusação com um sorriso e uma piada, criando uma cortina de fumaça que impedia a verdade de vir à tona. O lado sombrio de sua personalidade foi inicialmente difícil de identificar, especialmente porque ele estava tão bem posicionado dentro das estruturas de poder. Savile não era apenas uma celebridade, ele era alguém respeitado, uma figura de autoridade em várias instituições, e sua popularidade e influência eram tão grandes que parecia impensável que ele pudesse ser culpado de algo tão horrível. Mas, à medida que mais vítimas começaram a se manifestar e a verdade foi lentamente revelada, ficou claro que o verdadeiro caráter de Savile estava muito distante da figura que ele havia construído para o público. O poder da imagem pública, como vimos, é imenso,
Mas ele também pode ser uma ferramenta perigosa quando mal utilizada. O caso de Savile é um lembrete de que, por trás das câmeras, muitas vezes estão seres humanos complexos cujos comportamentos podem ser muito diferentes daquilo que mostram ao mundo. O fim da carreira de Jimmy Savile e a revelação de seus crimes aconteceram de maneira gradual, mas devastadora. Embora Savile tenha se mantido uma figura de respeito e autoridade até sua morte, a verdade sobre seus abusos foi desenterrada somente após sua morte, quando a sociedade começou a perceber os indícios de suas ações macabras que, durante décadas, foram abafados. Vamos entender com mais profundidade os eventos que marcaram o desmascaramento de Savile e as consequências de seus atos, até o seu último dia de vida. O começo do fim, o filtro de retórica e o desconforto crescente. Durante sua carreira, Jimmy Savile cultivava uma imagem de filantropo, apresentador de televisão carismático e defensor de causas sociais. Com sua postura excêntrica, sempre com trajes chamativos e uma personalidade peculiar, ele ganhou o respeito e a admiração de muitos. No entanto, existiam rumores e relatos de comportamentos inapropriados, mas devido à sua enorme influência e status, esses relatos eram frequentemente ignorados ou desacreditados. Os primeiros sinais de que Savile não era a pessoa que parecia à frente das câmeras começaram a surgir de forma isolada. Nos anos seguintes à sua morte, algumas das vítimas de abuso começaram a se manifestar, revelando que ele tinha manipulado seu status para abusar de crianças, mulheres e homens em várias instituições de caridade e hospitais, muitos dos quais ele visitava regularmente. No entanto, até que sua morte ocorresse, esses relatos estavam longe de ser amplamente conhecidos, principalmente porque, como mencionado, ele mantinha uma imagem de respeitabilidade e estava intimamente ligado a figuras poderosas. Savile morreu em 29 de outubro de 2011, aos 84 anos, de causas naturais. Sua morte marcou o fim de sua carreira pública, mas não o fim de sua história. Após sua morte, várias denúncias começaram a surgir, incluindo mais de 450 vítimas que relataram abusos de Savile durante seu período de vida, muitas delas quando eram adolescentes ou crianças, muitas vezes sob o pretexto de serem tratadas em hospitais, onde ele se fazia de amigo das crianças e trabalhava em estreita colaboração com os profissionais da saúde. No entanto, sua morte foi um evento crucial, porque, sem a figura doentia de Savile para manipular as informações e fazer suas ameaças, as vítimas finalmente encontraram coragem para expor o que haviam sofrido. Foi apenas em 2012, após a morte de Savile, que o escândalo começou a ganhar atenção pública em larga escala. O documentário Exposure, The Other Side of Jimmy Savile, produzido pela ITV, foi um marco crucial nesse processo. O documentário revelava relatos de abuso de várias mulheres e homens que haviam sido vítimas de Savile, e as vítimas começaram a se unir, compartilhando histórias semelhantes de como ele se aproveitou de sua posição de poder para cometer atrocidades. A investigação se expandiu rapidamente, com a polícia realizando uma série de apurações sobre o comportamento de Savile durante sua vida. Em 2012, o caso de Savile passou a ser amplamente investigado pela polícia de West Yorkshire e outras autoridades, e rapidamente se tornou um dos maiores escândalos de abuso sexual da história do Reino Unido. A operação policial chamada Operation Yeltsin foi criada para investigar as alegações de abuso sexual envolvendo Savile e outras figuras proeminentes da mídia. O número de vítimas aumentou significativamente após o lançamento do documentário, com algumas alegações datando de décadas atrás, enquanto outras relatavam abusos em hospitais e instituições de caridade, locais onde Savile tinha um acesso significativo. As consequências para Jimmy Savile foram devastadoras, mas o fato de ele ter falecido antes de enfrentar um julgamento fez com que muitas das vítimas ficassem frustradas, já que ele nunca teve a chance de ser responsabilizado diretamente por seus atos. Embora o escândalo tenha ocorrido depois de sua morte, a análise da sua vida e a investigação sobre suas ações desencadearam uma reflexão profunda sobre o sistema de justiça, a cultura de abuso de poder e como figuras públicas podem se proteger e evitar acusações através da manipulação das estruturas de poder. Após as investigações, Savile foi póstumamente reconhecido como um dos maiores criminosos sexuais da história do Reino Unido. Ele foi acusado de cometer abusos contra pelo menos 500 vítimas, com muitos relatos de abusos ocorrendo em suas visitas a hospitais e instituições de caridade, onde ele se aproveitava de seu status de celebridade para enganar os responsáveis pela segurança e pelo bem-estar dos pacientes e funcionários. Embora Jimmy Savile tenha falecido sem enfrentar um julgamento, o caso levou a mudanças importantes nas políticas públicas,
especialmente nas políticas de proteção infantil e nas investigações sobre figuras públicas. O escândalo de Savile resultou em uma onda de revisões sobre os procedimentos de segurança em hospitais e instituições de caridade, além de gerar discussões sobre como figuras poderosas podem manipular e tirar proveito de sua fama para cometer abusos. Após a revelação dos abusos, muitos dos tributos e honrarias concedidos a Savile durante sua vida foram retirados. Ele havia sido nomeado cavaleiro em 1990 pela Rainha Elizabeth II, mas em 2012, o título foi revogado póstumamente. Além disso, muitos dos prêmios e homenagens concedidos a ele ao longo de sua vida foram questionados e anulados. O legado de Savile foi reescrito, com a revelação de sua verdadeira natureza como manipulador e criminoso sexual. O impacto sobre as vítimas foi profundo, e muitos anos depois, os sobreviventes do abuso de Savile continuam a lidar com as consequências emocionais e psicológicas de seus encontros com ele. A exposição do seu comportamento trouxe à tona questões sérias sobre o tratamento das vítimas de abuso sexual e como a sociedade frequentemente protege figuras públicas poderosas à custa de suas vítimas. A morte de Savile não marcou o fim da luta das vítimas. Ele pode ter morrido, mas seu legado de destruição permanece, e a luta por justiça e reparação continua. O caso de Savile é um lembrete sombrio da importância de ouvir as vítimas, de olhar além das aparências e de nunca permitir que o poder e a fama sejam usados como escudos para encobrir a verdade. Em suma, Jimmy Savile, embora tenha morrido sem ser responsabilizado por seus crimes de maneira formal, deixou um legado de escândalo, dor e reflexão, e sua morte desencadeou uma série de mudanças nas políticas de proteção infantil, além de abrir os olhos da sociedade para as falhas sistêmicas que permitiram que ele abusasse de sua posição de poder por tanto tempo. E isso nos leva a refletir sobre como lidamos com as figuras públicas. O caso de Jimmy Savile mostra que devemos ser mais vigilantes e céticos em relação às pessoas que admiramos, especialmente aquelas que operam em esferas de grande poder e visibilidade. A maneira como ele manipula a opinião pública, cria uma imagem de integridade e desvia as críticas com facilidade, é um exemplo de como as pessoas podem esconder suas verdadeiras intenções por trás de uma fachada cuidadosamente construída. Precisamos, como sociedade, aprender a olhar além da superfície e questionar as narrativas que nos são apresentadas. A verdade muitas vezes está escondida em meio à manipulação das aparências, e quando ela é finalmente revelada, as consequências podem ser devastadoras para aqueles que confiaram cegamente. A história de Jimmy Savile é uma advertência importante sobre os perigos da idolatria. Nós tendemos a colocar pessoas em pedestais, e muitas vezes, isso nos impede de ver as falhas e os erros que elas cometem. As figuras públicas têm uma responsabilidade enorme, e é nossa responsabilidade, enquanto sociedade, manter um olhar crítico sobre elas. Isso não significa que devemos viver em desconfiança constante, mas sim que devemos sempre buscar mais informações, mais contextos e questionar as versões oficiais que nos são apresentadas. Se você ficou interessado em entender mais sobre a vida de Jimmy Savile e como ele manipulou sua imagem e sua posição para cometer atrocidades sem ser desmascarado por tanto tempo, recomendo fortemente que assista ao documentário Segredos e Crimes de Jimmy Savile. O documentário vai muito além do que discutimos aqui, oferecendo uma visão mais detalhada de sua vida e dos crimes que ele cometeu. Ele revela como Savile conseguiu construir e manter uma fachada pública de bondade e benevolência, enquanto ao mesmo tempo escondia um lado extremamente perigoso e destrutivo. Aprofundar-se nesse material pode ajudar a entender ainda mais como o poder e a fama podem ser usados para manipular a verdade e proteger aqueles que abusam dessa posição. Gostaria também de convidá-lo a curtir este vídeo e se inscrever no canal Revendo Casos. A sua interação não só ajuda a fortalecer a nossa comunidade, mas também é fundamental para que possamos continuar trazendo conteúdos reflexivos e significativos para você. Seu apoio é essencial para que possamos manter o canal funcionando e seguir explorando histórias e temas que geram reflexão, como esta que acabamos de compartilhar. Se você gostou do conteúdo, não deixe de deixar seu comentário aqui embaixo. Quero muito saber o que você pensa sobre a história de Jimmy Savile. Já conhecia os segredos por trás dessa figura pública? O que você acha que nos ensina a respeito da manipulação da imagem e do poder das aparências? Se você tem algo a adicionar sobre a história de Savile ou até mesmo outras figuras que passaram por situações semelhantes, compartilhe suas ideias e reflexões nos comentários. Este é um espaço para trocarmos ideias e crescermos juntos. E, claro, não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares.
Quanto mais pessoas souberem dessas histórias e refletirem sobre elas, mais estaremos preparados para identificar e questionar a manipulação que ocorre ao nosso redor. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!